Turma, vamos falar sobre negociações? Afinal, Wanderson está muito perto de ser jogador do Cruzeiro. Inter e Cruzeiro fecharam esta negociação pessoalmente. O presidente Alessandro Barcelos foi até Belo Horizonte para tentar a contratação de William e também, do meio-campista Igor Gomes lá junto ao Atlético Mineiro. O que eu posso trazer para vocês, tá? O que ficou definido é que o William, pelo menos neste primeiro momento, permanece no Cruzeiro por um pedido do técnico Leonardo Jardim, que está chegando agora, e a direção do Cruzeiro não quis se inviabilizar com o treinador, que já foi eliminado, inclusive, aí da semifinal do Campeonato Mineiro, e uma nova conversa pode vir a acontecer na janela dos estaduais, que é aquela janela que abre ali, em abril, ou abre em março e fecha em abril, abre em 10 de março e fecha no dia 11 de abril. Então não dá para descartar o William, tá? Mas o Inter busca os nomes no mercado para lateral direita no mercado internacional. Tá difícil, tá? E até por isso o Inter pode retomar esta carga no William. Sobre Wanderson, tá? O que está acontecendo? O Cruzeiro pediu a contratação do Wanderson porque busca contratar um extrema. E o Wanderson tem algumas situações, que facilitam este negócio. O primeiro ponto, tá? O Wanderson tem contrato encerrando com o Inter no fim de 2025. Ou seja, ele poderia, já na metade do ano, sair de graça e o Inter não cogita renovar com ele. Por quê? Porque já é um alto custo que o Inter tem mensal que o Colorado gostaria de abater. Estamos falando aqui da casa dos R$900 mil. É o que recebe o Wanderson hoje no Internacional. Então renovar o contrato do Wanderson significaria dar um aumento de salário para ele. E isso não vai acontecer justamente porque o Inter tem outros pontas hoje dentro do elenco. Vitinho, Bruno Tabata, Wesley, Carboneiro, Gustavo Prado, além de outros jogadores que podem atuar naquele setor. Então, só aqui eu falei de 5, além do Wanderson, Então o Wanderson hoje também perdeu bastante espaço no time titular do Inter. O Inter contabiliza que a negociação da ida do Wanderson para Belo Horizonte vai girar na casa de 2 milhões de euros. Entre o abatimento da dívida do Wesley, o Inter não vai dever mais nada ao Cruzeiro por Wesley, nada, zero, e também um abatimento de valores que o Inter tinha pendentes com o Wanderson. Não é atraso de salário, tem a ver com luvas ainda da contratação e da renovação do jogador, que estavam previstas até o final de 2025, que é quando acaba o contrato dele aqui com o Inter, tá? Com o Krasnodar, o que eu vi é que o Inter já tinha meio alinhado os pagamentos, se é que já não acertou a totalidade, tá? Então, o que eu ouvi é de que o Wanderson não deve nem jogar a semifinal do Gauchão, agora no sábado contra o Caxias. Ele é aguardado em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e, a partir de então, ser jogador do Cruzeiro. Então o Inter abre mão dos 900 mil, que será colocado em outros jogadores na janela. O Inter volta a ter crédito no mercado, com as vendas do Thiago Maia, que não devemos mais nada ao Flamengo, não devemos mais nada ao Cruzeiro pelo Wesley. E agora, somos inclusive credores, O Vasco não paga o Internacional em relação ao David, então o Inter também tem crédito para buscar em relação a isso, tá? E fica uma nova conversa para o William. Não sei se ele vai vir ou não, mas neste momento não. Pelo menos é o que me passaram sobre esse jogador. Já deixa aqui no comentário o que tu acha em relação a essa negociação, tá? Eu inicialmente achei um mau negócio, mas já estou começando a achar o negócio um pouquinho mais positivo, visto que de fato o Wanderson vai perder espaço e que é um jogador que o Inter, por mais que tenha pago 4 milhões de euros lá atrás, também não veria a cor do dinheiro se não fosse agora, nessa janela, visto que o contrato dele... Falar do Internacional, começando pelo que mesmo? Vamos começar pelo Wanderson. Wanderson tá indo pro Cruzeiro, já não deve jogar pelo Inter mais no fim de semana, não vestir mais a camisa do Colorado. O Inter tá liberando o jogador imediatamente, por quê? Tem medo de que o Cruzeiro possa desistir da negociação. O Inter está há algum tempo tentando negociar o Wanderson, chegou a aceitar a proposta do Vasco, chegou a aceitar um encaminhamento de acordo com o Palmeiras, mas não conseguiu completar o negócio. Agora vai completar. A negociação é a seguinte: o Cruzeiro abate a dívida que o Inter tinha com eles em relação ao Wesley, aproximadamente 7 milhões de reais. O Cruzeiro assume um valor de luvas que o Inter ainda deveria pagar ao Wanderson até o fim desse ano. Estava embutido no salário dele de aproximadamente 900 mil por mês. E o Cruzeiro também paga a dívida que o Inter tem com o Krasnodar da Rússia na compra dos direitos do jogador. Resta pouco mais de 1 milhão de euros
nessa dívida, o Cruzeiro também fica com ela. Dessa forma, o Inter já não deve mais para o Krasnodar, não fica devendo para o Wanderson, não fica devendo mais para o Cruzeiro, e o Cruzeiro leva o Wanderson imediatamente para Belo Horizonte. Foi um pedido do técnico Leonardo Jardim, que entende que o Wanderson pode ajudar muito a Raposa no restante da temporada. O Inter negociou também, além do Wanderson ter perdido espaço no time principal, porque entende que com a proximidade, o fim do contrato dele se aproximando, o Wanderson poderia sair de graça no fim do ano. Poderia assinar um pré-contrato no meio do ano já. Então é melhor liberar o Wanderson agora do que ficar segurando ele e daqui a pouco perder o jogador sem receber nada. Dessa forma o Inter abate a dívida com o Cruzeiro e está definido. O Wanderson não veste mais a camisa do Inter. Negócio de hoje, fechado hoje, concluído. Voltando ao assunto contratações, William do Cruzeiro. Essa negociação esfriou totalmente. O lateral direito disse que quer ficar no Cruzeiro, conversou com o Pedrinho, dono da SAF do clube, conversou com o Leonardo Jardim, falou para eles que quer dar a volta por cima, quer jogar lá, tudo isso tá muito bonito. Porém, o Inter ficou de tentar uma nova conversa com o Cruzeiro a partir da janela de março. Tem uma janela de transferências entre março e abril, apenas para jogadores que participaram dos estaduais. Então o Inter vai conversar de novo com o Cruzeiro nessa janela. O Cruzeiro quer 3 milhões de euros pelo William. O Inter tá pagando o Cruzeiro, né? Então acabou aquela história de não negocio com o Inter, caloteiro, pipipi. Não tem mais isso. O Inter tá pagando a dívida que tem com o Cruzeiro. Então a partir daí vai tentar restabelecer esse contato entre março e abril. Não vai ser para agora, o jogador não chega imediatamente, mas vai tentar. Tem outras alternativas no mercado. Os colegas do Vozes do Gigante informaram que o presidente Alessandro Barcelos estaria em Belo Horizonte para negociar com o Igor Gomes e com o William, tá? As duas contratações. Eu vou te dizer, não tô aqui criticando, contrariando nada, informação dos outros, cada um tem a sua informação. O que eu recebi, tá? Que ele não foi a Belo Horizonte, o Barcelos. Ele esteve ontem, junto com o CEO do Inter, na reunião da Liga Forte União, que aconteceu na sede da Live Mode, no Rio de Janeiro. Você sabe, Liga Forte União é o bloco de venda de direitos de televisão do qual o Inter faz parte. Houve uma confraternização entre todos os representantes da LFU no Rio. O presidente Barcelos e o CEO estiveram lá. Estava lá também o Pedrinho, o dono do Cruzeiro. Então, se for o fato de conversar com o Cruzeiro sobre o William, o momento era ontem no Rio de Janeiro, tá? E não é necessário que o presidente Barcelos vá até Belo Horizonte para fechar com o Igor Gomes. Isso é uma negociação muito mais fácil, muito mais simples. Então o que eu recebi é que ele não foi a Belo Horizonte, foi apenas até o Rio de Janeiro, informação que eu tenho. Você sabe como é que é essa época, cada um tem uma informação, cada vez as coisas vão para um lado ou vão para o outro. Respeito a informação de todo mundo, estou te passando a minha. Sobre o William, ele e o Cruzeiro entraram em acordo para ele permanecer lá. O William foi chamado para uma reunião pela direção do Cruzeiro, conversou com eles e estabeleceu que vai ficar. O técnico Leonardo Jardim quer contar com ele para recuperar o Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro só joga agora no dia 29 de março contra o Mirassol. Até lá vai ter aí praticamente um mês sem partidas oficiais no calendário, porque caiu do Mineiro, perdeu para o América nos pênaltis na fase semifinal. Então o Cruzeiro vai tentar se reorganizar, vai tentar encaixar as peças que tem no elenco. O Leonardo Jardim quer contar com ele e o William concordou em permanecer no Cruzeiro, em cumprir o seu contrato. O Inter estava esperando essa situação para ver o que ia acontecer. Não desistiu totalmente do acordo ainda, mas ele perde força a partir dessa determinação do lateral direito William. Até sexta-feira, até engasguei. Até sexta-feira, o plano é que o Inter consiga contratar ao menos um reforço, tá? Um reforço pelo menos. Possibilidade de ir embora. Repito, Pedrinho disse que quem quiser ir embora, basta apresentar a proposta que ele vai liberar, vai contar apenas com jogadores que estiverem interessados em ficar. Também nessa terça-feira surgiu a informação de que Leonardo Jardim, o novo técnico da Raposa, foi contrário às possibilidades de saída de William e Marlon.
William interessa ao Internacional, o Marlon está nos planos do Red Bull Bragantino. Negociações poderiam acontecer por meio de trocas. O William sendo trocado pelo Wanderson e o Marlon sendo trocado pelo Juninho Capixaba. Cruzeiro que busca pelo menos 4 contratações até o dia 11 de abril, quando se encerra a janela doméstica apenas com atletas que disputaram campeonatos estaduais. Leonardo Jardim quer um ponto esquerda, quer um ponta direita, quer mais um meio campista, além de um goleiro reserva para o Cássio. E já está tentando. Hoje pela manhã eu postei aqui no canal uma foto de um protesto que aconteceu em Belo Horizonte da torcida do Cruzeiro com o lateral direito, né, que perdeu um dos pênaltis na decisão contra a equipe do América Mineiro. O Matheus Mendes acabou defendendo, né, o Cruzeiro foi eliminado, mesmo com um aporte milionário aí que fez o Pedro Lourenço, trouxe o Gabigol, trouxe o Cássio, fez, né, grandes contratações e o Cruzeiro ficou fora da final do Campeonato Mineiro. O William, Marlon e Matheus Pereira foram eleitos os alvos aí da torcida cruzeirense e o Inter quer se fazer valer disso. O Inter vai insistir para ter o William, o Inter, né,